Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Acho que a gente pode falar igual Pedro, né? Senhor, que bom estarmos aqui. A gente só não vai construir uma tenda, mas eu creio que essa noite e essa conferência, ela será parte de uma grande história que tem sido iniciada na nossa vida desde quando recebemos a Cristo. E, como eu falei, esta conferência traz como uma chamada à reflexão as palavras declaradas, escritas lá pelo apóstolo João, lá em Apocalipse, quando Jesus disse: eis que cedo venho. Eu creio que nós precisamos nos aprofundar naquilo que é mais uma parte, porque estamos falando da volta de Cristo, de toda uma história da restauração que começou em Jesus, dito por Paulo, segundo Adão. E eu creio que cada ministração que vai acontecer aqui nesses dias, nós estamos gravando, então vai haver a possibilidade de você, ao final da conferência, poder ou receber os arquivos, ou as mídias, enfim, para refletir, né? Porque nem tudo a gente vai poder anotar, nem mesmo os ministradores que estarão aqui vão falar exatamente aquilo que eles prepararam, porque muitas vezes o Espírito de Deus, na medida que ele tem a liberdade, ele se expõe, ele se revela de uma forma mais profunda do que a gente pode imaginar. E eu queria que você estivesse orando, enquanto você está recebendo a palavra, para que o Senhor use a boca desses homens que estarão ministrando ao nosso coração e ao seu coração aqui também. Bom, queridos, eu vou deixar para amanhã à noite fazermos a apresentação das caravanas, né? Que chegaram desde quinta-feira, desde ontem aqui, lá do estado da Bahia, de várias cidades da Bahia e também do estado de São Paulo, de Campinas e também do Rio de Janeiro. Nós vamos aqui depois nominar aqueles que estão aqui entre nós, os pastores, mas eu quero registrar a presença de alguns ministros aqui, que não sei se vão poder estar todos os demais dias, até por conta dos seus ministérios. Em primeiro lugar, está conosco o apóstolo Joaquim, que é quem vai estar nos ministrando nessa noite. Depois eu vou apresentá-lo de uma forma mais por completa. Também conosco nessa noite, eu vi chegar aí o apóstolo Daniel, está aqui, lá do presbitério do Rio de Janeiro. Deus abençoe, juntamente com a sua esposa. Quero também aqui registrar a presença dos apóstolos Valmer, também com a sua esposa, Marcelo, apóstolo Marcelo, sua esposa Valmer com a Aline, Marcelo com Eli, são apóstolos também, nossos filhos ministeriais, a quem eu tenho a honra de poder recebê-los aqui em nossa casa. Não sei se o apóstolo Alex está por aí já? Não? Ok. Ele ficou de estar aqui conosco. Outros apóstolos estarão conosco a partir de amanhã, em razão de eventos e programações que eles terão. Quantos estão preparados para receber a palavra? Quantos de fato vêm com expectativas aqui nessa noite? Amém, queridos? Irmãos, a gente não pode vir aqui, nós não podemos nos permitir estar aqui para ouvirmos uma pregação. Não pode. Eu creio de todo o meu coração que há muitas coisas que o Senhor vai falar a nós, ainda que possa até ser coisas que nós já tenhamos ouvido, mas vamos ouvir de uma forma completamente diferente. Você crê nisso, meu amado? Quem não crê, diga amém. Glória a Deus, está todo mundo ligado, homens e mulheres cheios do Espírito. Queria chamar aqui para estar conosco agora, nesse momento, o apóstolo Joaquim. Vamos recebê-lo com aplausos. Glória a Deus. Esse púlpito não tem lugar para botar para o copo, né?
Apóstolo Joaquim, pastor presidente, apóstolo presidente lá do Ministério da Igreja Batista de Campo dos Afonsos, aqui no Rio de Janeiro. É um homem que Deus tem levantado nessa cidade, que tem agregado dezenas de ministérios através de um ambiente de comunhão que mensalmente, né, ocorre lá semanalmente, lá na Igreja Batista, vários ministérios aqui do Rio de Janeiro. O apóstolo Joaquim também é membro do Conselho Apostólico Brasileiro e é um homem que Deus tem usado aqui também no Rio de Janeiro, fora do Rio e até mesmo fora do Brasil. E desde alguns meses nós o convidamos para estar aqui. Ele esteve conosco na conferência passada como um dos ouvintes e essa noite nós teremos a honra e o prazer de poder ouvi-lo. Eu creio que esse homem tem muitos depósitos para transferir ao nosso coração. Conheço o apóstolo Joaquim, na verdade, desde a nossa mocidade, né? Hoje mesmo a gente estava lembrando um pouquinho lá dos tempos do acampamento Ebenezer, aqui no Rio de Janeiro, quando participamos lá de vários acampamentos. E lá, ainda que nós nos conhecíamos apenas de vista, depois avançamos, amadurecemos, casamos e depois nos descobrimos no chamado ministerial, no qual hoje Joaquim exerce seu apostolado aqui para o Brasil e para as nações. E eu creio que essa noite o Senhor, pelo Espírito, vai usá-lo de uma forma intensa e poderosa. Amém. Eu queria que vocês ficassem de pé e nós vamos estender as mãos sobre o homem de Deus, a quem o Espírito Santo encarrega nessa noite, de transmitir a nós aquilo que está no coração de Deus. Eu queria que você estendesse as suas mãos para abençoar, para liberar a unção que está sobre você, e nós como corpo de Cristo vamos operar juntos, na mesma fé, no mesmo entendimento. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nessa noite como corpo de Cristo, que os nossos ouvidos, Senhor, estão cativos, os nossos ouvidos estão conectados, Senhor, à Tua voz. Espírito Santo de Deus, você já se revelou através de Cristo, mas continua a revelar aquilo que o Senhor falou-nos através da sua palavra. Então, Senhor, Tu usa homens e mulheres nos nossos dias. Usa, Senhor, a vida de apóstolo Joaquim para transferir para nós, Senhor, aquilo que está acontecendo agora nos céus. Aquilo que você está agora, Pai, falando com os anjos. Aquilo que, Senhor, é o anelo do Teu coração sobre a Tua igreja na face da terra. Senhor, nós Te pedimos que esses tempos de conferência, esses dias de conferência, sejam dias de restauração, Senhor. Sejam dias de mobilização. Sejam dias, Senhor, de posicionamento, qual nunca houve, Senhor, sobre a Tua igreja. Senhor, leva-nos a correr aceleradamente nesses dias. E nós já Te damos toda a honra, Senhor. Te agradecemos desde já, Senhor, pelos grandes depósitos que Tu farás a nós, para realizarmos, Senhor, de uma forma plena o nosso chamado na terra, como filhos de Deus, como filhos maduros, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos em o nome de Jesus. Os que creem declaram, digam amém. Amém. Aleluia. Apóstolo Joaquim, Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amados, confesso que quando o apóstolo Renan começou a apresentar, eu disse, eu acho que ele se enganou. Não sou eu. Eu fiquei pensando, meu Deus, que responsabilidade, né? Estar aqui com os irmãos depois de um louvor arrebatador igual a esse. E o Renan foi falando. Depois eu apresento o Milton, A Nelma está para mim, fala com o Renan para apresentar o Milton e o Luizinho. Eu vou fazer isso, um momentinho só. Eu estou primeiro me acalmando, porque depois dessa apresentação toda, eu falei, será que sou eu mesmo, né? Essa questão de apresentação do pregador, numa conferência tão seleta e bonita igual a essa, é complicado, porque aí o apóstolo Renan tem essa capacidade, então ele vai floreando. Era melhor dizer assim, vem cá, Joaquim, prega aqui pra gente e fica tudo certo, né? Que a gente se conhece há tantos anos, né? Conhecemos a Nelma, Nancy, Nelson, Renan, Marco, e aí por diante vai.
Então, para mim, é uma alegria. E hoje a Nelma estava me dizendo, aquele ali é meu filho, aquela ali é minha filha, aquela outra é minha filha. Estávamos no gabinete, aí entrou o Davi, netinho de 3 anos, e eu me lembrei do meu neto. Eu tenho um neto lindo, irmãos, lindo, parecido com os pais dele, né? O Pedro, o José. E eles estão longe, estão lá em Dallas, o Felipe está estudando lá, e o Pedrinho fez 3 anos agora, dia 8 de setembro. E aí a gente fica com uma saudade tão grande, e se eu não parar de falar, o Rio de Deus vai começar, né? Então é melhor a gente parar de falar. É uma alegria, então, estar aqui com os irmãos. Trazemos um abraço da Igreja Batista do Campo dos Afonsos. Aqui estão comigo o Hernani e o Hugo, que estão lá atrás. São 2 amados irmãos da igreja que vieram comigo, e sempre é bom tê-los aqui conosco. O apóstolo Renan falou de uma reunião que nós temos semanalmente. Irmãos, é uma coisa impressionante como é que Deus faz. Desde 1992, nós temos estado juntos orando pela transformação espiritual do Rio de Janeiro e do Brasil. Quando começamos a orar juntos, nós não sabíamos exatamente qual era o direcionamento. Começamos, e muito interessante isso, o pastor da igreja de Nova Vida, bem em frente a nós, 50 metros, uma quinta-feira eu estava lá na igreja, ele foi e bateu a porta do gabinete, eu abri e disse, olha Joaquim, eu vim aqui para a gente orar juntos. E nós começamos a orar juntos, depois convidamos outros pastores, e desde então, desde 1992, nós temos orado juntos, e tem sido uma bênção. O pastor Milton e o pastor Luizinho fazem parte, ao ministério bem próximo aqui em Campo Grande, e de vez em quando eles dão uma escapulida até lá, e para nós é uma alegria tê-los também. E isso é muito importante, a oração juntos, sem bandeira denominacional, sem os batistas querendo ensinar aos congregacionais que tem que batizar por imersão, sem os pentecostais quererem ensinar aos batistas como é que se fala em língua, né? Então é muito bom, a gente ora e fica junto, e Deus tem prosperado os nossos ministérios. E eu quero profetizar sobre a vida dos irmãos aqui. Eu tenho estado ali com o apóstolo Renan, com o apóstolo Marco, lá no presbitério, vez por outra, sempre que posso, e tenho visto a construção que nós estamos fazendo. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Dentre as apresentações que o apóstolo Renan fez, ele esqueceu de falar que eu sou casado com Veleda há 38 anos. Amém. A Nelma, ela é o culto interativo aqui, né? Amém, amém. Ela faz isso com todos ou é só comigo, que eu sou amigo de infância? Seu pai está ali, ele ainda mora no João Brown, número 16. Olha aí. Era a época de comer pastel lá. Irmãos, eu e Veleda temos 2 filhos, Felipe, casado com Michele, e eu tenho um neto chamado Pedro, e o Diogo, que é casado com Priscila. Olha, eles são muito bonitos, mas além disso, é verdade, não é, Hernani e Hugo? São ou não são? Pode concordar, senão vocês ficam por aqui, né? Mas são homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu fiquei muito feliz em ver a família integrada. É o que a gente quer, né, irmãos? Ter a família integrada. Mas também, irmãos, eu faço parte do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, Comerge. Você já ouviu falar no Comerge? O Comerge hoje é presidido pelo pastor Silas Malafaia, pelo apóstolo Silas Malafaia. Ele não sabe disso, né? E nós vamos ter uma conferência profética liderada pelo Conselho Apostólico Brasileiro. Depois os irmãos vão receber a saída, esse material, eu deixei aqui com o apóstolo Renan, e vai ser nos dias 2, 3 e 4 de outubro, na semana da eleição.
Nós estamos participando, eu creio que os irmãos também, dos 40 dias de oração, intercessão pelo Brasil. E nós vamos fechar com essa conferência profética, que é coordenada pelo Conselho Apostólico, liderado pela Neuza Itioca, pela Valnice. E elas vão ser preletoras nessa conferência. Nós vamos abrir na quinta-feira, dia 2, com a apóstola Valnice. Na sexta-feira, na parte da tarde, vai ser um dia em que o Rio de Janeiro estará liderando. O apóstolo Joel Pereira, de Volta Redonda, estará conosco. O pastor Marcos Gregório, eles vão estar pregando na parte da tarde. E à noite, o pastor Silas Malafaia. E na sexta-feira, encerrando, nós vamos ter na parte da tarde um grande período de intercessão pelo Brasil. Você gosta de orar pelo Brasil? Tá bom, tá certo? Aqui. Mais para cima. Obrigado. Na parte da tarde de sábado, quem vai estar conduzindo serão a apóstola Neuza Itioca e o apóstolo Hudson, que é do Brasil de Joelhos. Nós mandamos preparar um mapa do Brasil com as 5 regiões destacadas. E cada pessoa está sendo convidada, cada pessoa que virá do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, está sendo convidada para trazer um pouquinho da terra da sua região. Porque o congresso, a conferência profética, ela tem como tema profetizando santidade sobre a nação. Uma das coisas que nós temos percebido, Deus tem falado ao nosso coração, apóstolo Renan, é muito bom o tema, porque santidade é uma questão de prioridade. Se cremos que cedo o Senhor vem, o que temos que fazer é nos aproximar dele. Essa é a santidade, é a prioridade que temos que ter. Deixando para trás todas as coisas, todo o embaraço, nos aproximar. Isso é santidade na vida. Nós vamos profetizar a santidade sobre a terra que as pessoas vão trazer. Vamos orar, vamos ungir, e as pessoas vão levar a sua terra de volta para o seu lugar de origem, com aquela terra profetizada sobre ele. E no domingo seguinte, nós vamos eleger é minha parente, Marina Silva, né? Eu sou Joaquim José da Silva Júnior. Então ela é... Bom, amém, né? Apóstolo Renan, amém, né? Amém. Então nós vamos eleger a nossa presidente e vamos eleger o governador do estado do Rio de Janeiro. Vamos eleger? Parece que a unidade não é tão grande assim, né? Amém. Mas alguém diz assim, que Crivella é 10, né? Então tem alguém aqui que vai votar no Crivella. Amém. Glória a Deus. Então, quero deixar esse convite, viu, apóstolo? Para que os ministérios aqui representados possam estar conosco nesse dia. Vai ser na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Os irmãos conhecem bem, antigamente era conhecida como a Igreja da Vigília, do pastor Amauri, do pastor Álvaro e agora do pastor Carlos, né? Então é uma bênção estar lá. Irmãos, a palavra que eu vou pregar hoje, que vai ser gravada, ela está nesse livro, A Visitação do Senhor. Eu quero deixar com o apóstolo Renan e com a apóstola Nelma, esse é o meu presente para os irmãos. Aquilo que eu vou pregar está nesse livro. É uma palavra que Deus me deu. E sabe que apóstolo gosta de pregar palavras que são rema, como nós estávamos orando ali há pouco, né, Valmir? Estávamos orando sobre isso, palavras que são rema, palavras que devem vir do trono de Deus para nós. E eu peguei a palavra e transformei num livreto para deixar. Depois os irmãos poderão adquirir, se quiserem, vai estar ali atrás. E também outras mensagens que trouxemos para compartilhar com os irmãos. E eu quero trazer essa palavra esta noite para esta igreja, para este congresso, para essa conferência, que é um tempo de visitação. E ao longo da exposição, os irmãos vão perceber que a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite é uma palavra que está exatamente neste bojo, nesse tema. Porque a questão que eu vejo e quero compartilhar com a igreja, ela se resume em 3 aspectos.
uma palavra profética, ela precisa ser liberada. A palavra, uma vez liberada, ela precisa ter os sinais que apontam para a palavra. Em terceiro lugar, a palavra precisa se concretizar. Senão a palavra deixa de ser profética. Então, a palavra profética, ela precisa ser proferida, os sinais têm que apontar para ela, e em terceiro lugar, ela tem que se concretizar. É isso que nós estamos fazendo. Vejam, irmãos, estávamos cantando há pouco, dizendo, Ele vem. Estávamos adorando o Senhor e dizendo, ansiamos pela sua volta. Essa é a palavra profética. Temos que entender os sinais que estão apontando para essa palavra profética, e finalmente a palavra tem que se concretizar, porque senão ela morre. Notem, é isto que o Senhor quer para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 textos. O primeiro deles é Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. Já foi comentado esse texto aqui pelo apóstolo Renan, mas eu quero ler com o irmão. E sabe, meu amado, eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Você também é desse tempo? É? Então vamos ficar de pé e eu quero que você levante a sua Bíblia. Agora, irmãos, você diz assim, pastor, eu não levanto a Bíblia, eu levanto o celular, eu levanto o iPhone, eu levanto o iPad, eu trouxe o computador inteiro, mas eu sou do crente, do tempo em que o crente era crente mesmo. Então vira para o irmão que está ao seu lado e diz, se você é desse tempo, levanta a sua Bíblia. Agora esses crentes que são mais conectados, né, estão conectados o tempo todo. Eu aprendi o seguinte, irmãos, quem usa iPhone, iPad, tem lá o chamado modo avião. Você já usou isso? Então, quando você chega na igreja, você bota para o modo avião. Você vai voar nas asas do Senhor, né? E aí você não fica surfando na internet enquanto o pregador, coitado, está se esforçando para trazer a palavra, né? Aí você bota lá no modo avião e ninguém te perturba. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, diz assim: E acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aleluia! Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu. Você tem visto prodígios no céu? Lua vermelha, lua de sangue. Hoje eu vinha para cá e o Hugo está dizendo que hoje teria uma emanação solar e que estaria trazendo confusão para todos nos satélites, e os meios de comunicação seriam afetados. Prodígios no céu, prodígios na terra. Sangue, fogo e coluna de fogo, de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sobre o que você tem profetizado? Venha o teu dia, Senhor. Como é o tema da nossa conferência? Eis que cedo vem. Isso é a palavra do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Amém? Eu quero que você abra ainda em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Todos nós conhecemos. 2 Crônicas 7, 14, você pode ler comigo. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e invocar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, precisa haver grande colheita, precisa haver grande salvação, mover do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, sabemos que nada se completa sem a tua palavra, sem que tu estejas presente. Manifesta-te entre nós nesta noite, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém.
Podeis assentar, queridos irmãos. Meus amados, por volta do ano 2010, eu participei de uma conferência com o apóstolo Chuck Pierce. E o ano 2010 representava ou equivalia ao ano 5.770, 5.771 do calendário judaico. E o apóstolo Chuck Pierce, naquele ano, ele recebeu uma palavra de Deus dizendo que era um ano da revolução, da transformação, de algo, de uma modificação muito rápida. E ele usava como tema a palavra Ain, ou melhor explicando, a letra Ain, que simboliza 70. E 70 simbolizava, segundo a palavra do apóstolo Chuck Pierce, uma revolução. Portanto, a década que estamos vivendo é uma década da revolução, de Deus trazer coisas novas. E, de fato, nós temos visto isso acontecer. Temos visto Deus se manifestar de maneira prodigiosa, sobrenatural, e temos visto muitas coisas acontecerem na nação, nos nossos estados, na nossa cidade. Então, isso é interessante. Depois estivemos ouvindo uma palavra do Rony Chaves. O Rony Chaves falava a respeito de ser um ano de restauração. Ora, transformação e restauração, que coisa impressionante. Revolução e restauração. O apóstolo Renan estava falando aqui a respeito da restauração dos 5 ministérios, restauração dos fundamentos, que a igreja apostólica é uma igreja que profetiza e restaura, e o Rony Chaves estava falando da restauração. Depois eu recebi uma palavra da Neuza Itioca, e que falava de uma palavra dizendo a necessidade da restauração pessoal. De nós, como pessoas, olharmos para dentro de nós e fecharmos brechas. Igrejas se endireitarem. Pastores e apóstolos acertarem o seu passo. Denominações atentarem para o que o Senhor está fazendo. Portanto, irmãos, nós estamos vivendo tempos de visitação de Deus. Tempos de revolução, tempos de restauração pessoal. E é interessante que quando nós falamos sobre isso, nós não podemos fugir daquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem usado como uma palavra profética que caminha com a igreja há muitos anos. E quando eu falo igreja, eu estou pegando desde o período do povo de Israel no deserto, quando o Senhor chama aquele povo no deserto de congregação. Portanto, aquele povo é a igreja, tanto quanto nós somos congregação do Senhor. E o Senhor fala para aqueles que estavam no deserto, que eram congregação. E quando eu falava no início da minha palavra de 3 aspectos, da liberação da palavra profética, nesse aspecto eu quero entrar com os irmãos agora. Eu entendo, e eu quero que você anote aí Levítico capítulo 23. Moisés está instruindo o povo a respeito das festas bíblicas. Comumente nós falamos de 3 festas bíblicas que se desdobram e dão 7 festas bíblicas. Mas na realidade são 4 principais. A primeira delas é o sábado. Ah, pastor, apóstolo, mas sábado é festa bíblica? Sim, é. O Senhor começa dizendo assim: o 7º dia é do Senhor. Neste dia vocês vão celebrar o meu nome. Não farão nenhum trabalho servil e estarão consagrando esse dia para mim. E o Senhor diz assim: isto é um estatuto perpétuo para celebrar sempre. Portanto, quando o Senhor diz que é estatuto perpétuo, ele significa que só ele mesmo pode revogar. Um pouquinho mais à frente nós vamos ver que Jesus revoga, mas continua sendo uma festa de Levítico capítulo 23. Nós, hoje, uma igreja evangélica totalmente romanizada. Nós nos afastamos do que a palavra do Senhor fala e nós nos esquecemos do sábado. Para nós, o sábado é o dia do futebol. É o dia de sair, passear com a família, dia de vir à igreja, eventualmente. Mas o dia do Senhor é o domingo. Isso, na realidade, é uma aberração de interpretação
errônea. Alguns argumentam dizendo, não, mas em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo, o apóstolo, diz assim, no primeiro dia da semana. É claro que ele está falando isso, porque o primeiro dia da semana, para nós a segunda-feira, para eles o domingo, é o dia em que eles saíam para trabalhar. Então Paulo diz, cada um ponha de parte aquilo que ganharem. Vão separando para que possam, quando nós chegarmos, entregarem. Não tem nada a ver com o dia do Senhor. Também dizem lá que quando João recebeu a profecia em Apocalipse, no dia do Senhor se referia ao domingo. Claro que não era. Se referia ao dia do Senhor. Biblicamente é sábado, não é outro. Mas vamos deixar o sábado aqui. E em Levítico capítulo 23, Moisés continua a falar das 3 festas bíblicas, que são 3 festas proféticas. 3 festas que apontam para o Messias Jesus. E é interessante, meus amados irmãos, que Jesus, quando esteve entre nós, ele diz assim, examinai as Escrituras, porque elas falam a meu respeito. Então, tudo que lemos na palavra aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Não aponta para a igreja, aponta para Jesus. A igreja está no contexto, porque é necessário. Por isso que o Espírito Santo visita a igreja, para que a igreja continue realizando a sua missão maior. E então nós lemos as 3 grandes festas. Páscoa. Páscoa representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Interessante, meus irmãos, que eu sempre, quando eu tinha uma grande dificuldade, e aí eu comecei a estudar esse assunto, né? Porque eu dizia assim, mas Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, como é que dão 3 dias? Eu nunca consegui entender isso. Aí depois nós fomos estudar, e de fato Jesus não morreu na sexta-feira, né? Jesus morreu na preparação. João capítulo 19, verso 31, fala sobre isso. Jesus morreu possivelmente numa quinta-feira. Na quarta-feira, ele jantou com os seus discípulos, foi para o monte, foi traído, passou aquela madrugada em concílio, lá sendo examinado. Na quinta-feira ele foi condenado e quando deu a hora, ele já estava morto. Portanto, Jesus não morreu na sexta-feira. Jesus, como Cordeiro Pascal, tinha que morrer antes da Páscoa, para que se pudesse celebrar. E Paulo, então, mais à frente, vai chamar Jesus do Cordeiro Pascal. Agora, Jesus morreu e foi sepultado. Notem que o dia bíblico, ele é diferente do nosso. Quando você lê lá em Gênesis, o dia genesiano, ele começa com tarde e manhã, noite e dia. Portanto, parte de um dia é considerado como um dia. Então Jesus morreu naquela quinta-feira um dia, passou a primeira noite, sexta-feira, segundo dia, passou aquela noite, sábado, outro dia, 3 dias, na virada para o domingo, terceiro dia, terceira noite. Aí Jesus ressuscita. Jesus não ressuscitou no domingo. Diga comigo, Jesus não ressuscitou no domingo. Ué, Jesus... Poxa, o que é isso? A Bíblia diz lá em Mateus que na madrugada do domingo as mulheres foram ao sepulcro e tal. Não, irmãos, na realidade, o domingo estava ali. Deus não fez uma mágica para mudar o dia da semana. Mas Jesus tinha que ressuscitar no dia das primícias. Por isso que Paulo fala que Jesus é a primícia dos que dormem, o primogênito daqueles que ressuscitam, e por aí vai. Então, em Levítico capítulo 23, quando você está lendo sobre os pães ázimos, você vai ler sobre a festa de 7 dias, você vai ler sobre o dia de Páscoa, e você vai ler sobre o dia de primícias. O dia de primícias era o primeiro dia após o sábado, quando o sacerdote tinha que ir ao templo e apresentar um molho, as primícias, as primeiras coisas da grande colheita que ocorreria em Pentecostes. Então, sempre o sacerdote recebia das pessoas o molho da colheita e apresentava ao Senhor,
consagrando a colheita que viria mais à frente em Pentecostes. Interessante, meus irmãos, que o texto fala o primeiro dia após o sábado. Que sábado é esse? Todos nós pensamos que era o sábado, o 7º dia da semana. Na realidade, não. Naquele ano, foi após o 7º dia. Mas o que tinha que acontecer? Lembram-se quando os gregos procuraram Jesus e pediam um sinal? Jesus diz, nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal de Jonas. O que aconteceu com Jonas? Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Então Jesus teria que cumprir esse sinal profético de Jonas, de passar 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe da terra, e completar a remissão, e ressuscitar. Mas esse ressuscitar tinha que ser exatamente no dia de primícias, porque ele é a primícia dos que dormem. E então, quinta, sexta, sábado. É interessante nós entendermos o seguinte, irmãos. O primeiro dia dos pães ázimos é um feriado religioso. Todo feriado religioso é um Shabat. Na nossa Bíblia, em português, nós temos uma certa dificuldade, porque nós usamos sábado para sábado. Em inglês, o sábado é Friday. Então, quando eles usam o Shabat, eles não traduzem por sábado, mas deixam um Shabat. Então, fica mais claro entender. Então, o que aconteceu? Jesus morreu na Páscoa. E não é feriado. O dia de Páscoa não é feriado. O feriado é o primeiro dia dos pães ázimos. Então, sexta-feira foi um feriado. O sábado também era um feriado. Coincidentemente, 2 feriados religiosos seguintes. E o terceiro dia, que calhou no domingo, era o dia de primícias, quando o sacerdote tinha que apresentar o primeiro molho da grande colheita que viria diante do Senhor. Vocês se lembram? Eu não sei se alguém estava lá, talvez não tem nenhum Highlander aqui, né? Vocês se lembram quando Maria viu Jesus, ela se jogou aos pés de Jesus. Jesus disse para ela o quê? Está parecendo o teste de escola bíblica, né, apóstolo? Jesus disse para Maria o seguinte: não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Ele tinha que se apresentar ao Pai como a primícia. Lembram os irmãos que quando Jesus apresentou diante dos discípulos, mais tarde, mais à frente, ele disse para os discípulos: olha, podem me tocar. Já podia se tocar em Jesus, porque ele já tinha se apresentado ao Pai e voltava. Irmãos, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o seguinte: Páscoa já está completada. Nós não precisamos mais celebrar a Páscoa. Não precisamos. Inclusive, os próprios judeus deixaram de celebrar no ano 70, não tiveram mais templo, o sacerdote não tinha mais o que fazer, o sacerdote não tinha mais como oferecer sacrifício, o sacerdote não tinha mais como apresentar os molhos diante do Senhor. Jesus, quando esteve entre nós, Mateus capítulo 24, 25, 26, ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Então, aquele mandamento, ele trocou a primeira aliança, aquele mandamento que Moisés dera lá em Êxodo capítulo 12, e que nós estamos lendo em Levítico capítulo 23, Jesus abdicou. Jesus disse: não precisa mais celebrar, agora vocês vão fazer isso em memória de mim, que é a ceia do Senhor. Que é a ceia do Senhor. Nós precisamos agora fazer a ceia do Senhor. Então, apóstolo, o senhor está dizendo que nós não precisamos celebrar a Páscoa? Estou dizendo que nós não precisamos celebrar a Páscoa. Ah, apóstolo, mas é bom nós fazemos cantata, fazemos... Não, utilizar isso como elemento de evangelização é uma coisa. Mas nós temos o fundamento dos apóstolos. E no fundamento dos apóstolos nós entendemos isso. Quando nós saímos de Páscoa, nós vamos para Pentecostes. 50 dias após. Então, em dia de primícias, o sacerdote oferece o primeiro molho, consagrando a futura colheita. E Pentecostes é isso. Pentecostes também é interessante que quando 3 meses mais ou menos depois que o povo sai do Egito, eles chegam no Monte Sinai e Moisés recebe a lei. Agora,
Passado aquele período, Jesus foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, dia de primícias, e Jesus, 40 dias depois, é assunto aos céus. É interessante que nós não fazemos isso, mas a Igreja Católica faz o Corpus Christi, porque naquele dia que Jesus foi assunto aos céus, eles consagram a hóstia e dizem que esse é o corpo de Cristo. Na verdade, isso não tem base nem fundamento bíblico algum. Na verdade, isso é nada mais, nada menos do que uma idolatria. Mas 50 dias após se cumpre o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, que todos nós conhecemos, os discípulos estavam reunidos, cerca de 120, quando veio do céu um vento impetuoso, encheu toda aquela sala, e línguas como que de fogo, e naquele momento os discípulos começaram a glorificar o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui na adoração, e começamos a glorificar o Senhor. É tão bom isso, né? Tão tremendo da parte de Deus. E aí, eles estavam glorificando o Senhor no cenáculo, no mesmo lugar que Jesus tinha celebrado a ceia com eles. Quando você vai a Jerusalém, você vai nesse lugar, há uma atmosfera, há um ambiente de adoração. E eles estavam adorando o Senhor. Tanto é que havia 11 nacionalidades diferentes naquele momento. E então, Pedro toma a palavra e diz: estes não estão cheios de mosto, mas aquelas pessoas dizem assim: como é que nós os ouvimos glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, cada um na sua própria língua? Então não era a língua dos anjos que Paulo fala em 1 Coríntios 13, eram idiomas. O Espírito Santo capacitou ali as pessoas, eles começaram a ministrar ao Senhor, a adorar o Senhor. Eles não estavam profetizando, eles estavam adorando o Senhor, ao Eterno, ao Altíssimo, bendito, estavam adorando o Senhor. 4 vezes no livro de Atos, você vai ver episódios semelhantes, referindo-se à adoração. Somente Paulo que vai nos ensinar em 1 Coríntios 12, 13 e 14 a respeito da manifestação dos dons espirituais, e aí ele não fala mais de idiomas, ele fala do uso de línguas como sendo a língua dos anjos para glorificar o Senhor. É interessante isso, porque quando o Senhor quer falar conosco, irmãos, ele usa o nosso idioma. Ele fala, nem sempre o falar em língua estranha significa uma mensagem do Senhor para a nossa vida. Nós entendemos que toda vez que o Espírito Santo de Deus fala conosco, deixa eu dar uma explicada, apóstolo Renan, depois o irmão acerta aquilo que não tiver de acordo aí. Cada um vai pregar na igreja do outro, fala as coisas que quer, depois o pastor da igreja diz: irmãos, aquilo que ele falou, na realidade aqui não é assim, não, é diferente. É muito engraçado isso. Renan, se eu tiver foto, me chuta a canela que aí eu volto, eu entendi. Mas, irmãos, olha só, nós entendemos que quando... E vem cá, você não me disse... Eu estou em casa. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Vou passar por Marechal Hermes. Temos a madrugada do carinho ainda. Irmãos, vamos lá, vamos voltar aqui. Nós estamos em Pentecostes. E então, toda vez que é a manifestação do Espírito Santo, quando nós estamos no louvor, principalmente no louvor na adoração, os anjos vêm participar conosco. Os anjos vêm. Porque Deus habita... Qual é o hino mais cantado no céu? Aleluia. Santo, santo, santo. Ai, irmãos, tremendo isso. Os anjos então vêm colher a nossa adoração. E eles querem participar conosco da adoração. Então, no momento que o dirigente diz assim: abra a tua boca e louve ao Senhor, o anjo vai entrar em sintonia com você. E aí você vai adorar o Senhor. O teu espírito será edificado. Você não vai nem entender o que está falando, mas é algo tremendo na sua vida. Quando acaba, você diz: era o Senhor e eu não sabia. Era o Senhor, não vi. É tempo de visitação. Então, irmão, o dia de Pentecostes, o que aconteceu? Lembram-se? No deserto o povo caminhava, pararam no monte e receberam a lei para poder caminhar. Era uma nação que estava sendo constituída. Cerca de 2 milhões de pessoas. Eles não tinham território, mas receberam lei. Eles tinham governantes, eles tinham liderança. Só faltava o território, que foi conquistado com Josué.
Irmãos, é impressionante como até hoje todas as constituições do mundo inteiro se reportam ao canônico de Moisés. É impressionante isso, não há coisas que possam mudar muito daquilo que está lá nos 10 mandamentos e nas 600 outras leis e mandamentos que Moisés deixou. É impressionante isso. Então o povo precisava de uma lei porque ia se tornar uma grande nação, ia conquistar. Durante 4 anos Josué lutou e conquistou toda aquela terra, vencendo 31 reis. E aí o povo se assentou, e ali era a nação. Soberania territorial, governo e constituição. Uma nação. O povo precisava disso. Monte Sinai, o Senhor deixou com o povo. Agora somos nós. O tempo de Jesus. Jesus não veio para a igreja. João diz assim, ele veio para os seus. Ele veio para os judeus. Ele veio para a casa de Israel. É impressionante, tem uma mensagem que está ali naquelas gravadas, que a mulher chega, Ciro Finício, chega para Jesus e diz assim, por favor, salva minha filha, ela está endemoniada. Jesus disse, não. O meu pão é para a casa de Israel. Ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Jesus olha para aquela mulher e diz, a tua fé é grande. E Jesus abençoou aquela mulher. Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus, nós somos esses. Nós somos esses que fazemos parte dessa família. E então, Jesus não está mais conosco. Jesus subiu aos céus e ele diz, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o povo fica. E então, cumprindo-se os dias de Pentecostes. Irmão, vamos voltar lá para o dia de primícias. O sacerdote apresentava um primeiro molho, consagrava e abençoava a futura colheita abundante. Então, Pentecostes nada mais é do que a futura colheita abundante. É a descida do Espírito Santo. É tão tremendo isso, irmãos, que em João capítulo 14, Jesus diz para os seus discípulos assim, não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, para que esteja convosco o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Mas olha o que Jesus diz, porque habita convosco, estará em vós. Jesus diz, habita convosco, porque era Jesus que estava falando com eles, habitava com eles. Mas Jesus diz, estará em vós. Em João capítulo 22, verso 20, antes de Jesus assumir aos céus, ele chamou os seus discípulos e soprou sobre eles e disse assim, recebei vós o Espírito Santo. Haveria um interregno de 10 dias entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, e os discípulos teriam que ter sabedoria espiritual. Eles precisavam estar restaurados espiritualmente para poder conduzir aqueles que já eram um grande número, 120 mais ou menos, mais 500 irmãos que assistiram à ascensão de Jesus. Eles precisavam orientar. Então aqueles 12 receberam, mas não a plenitude. Chega o dia de Pentecostes, vem a plenitude do Espírito Santo. Nós lemos lá em Joel, capítulo 2, descerá sobre vós o Espírito Santo, e será assim. E será assim, nós vivemos esse tempo. Pentecostes veio para se instalar. Se instalar. Pentecostes veio. Naquele dia, quantas mil almas aceitaram a Jesus? 3.000 almas, grande colheita. É o Marco que gostaria de estar aqui, né? Grande colheita, era uma terra fértil, né? Grande colheita, terra fértil, 3.000. Aí você vai continuando a ler. Depois, 5.000. Quando você chega no capítulo 6, diz assim, era grande a multidão. Multidão já é superlativo, já é coletivo, já é de pessoas. Multidão. Quando diz grande multidão, é quase a torcida do Flamengo. É. Grande multidão dos que creem. Portanto, irmãos, Jesus é apresentado como o primeiro. Em Pentecostes, multidão. Grande colheita. Nós vivemos o tempo de Pentecostes. Pentecostes foi instalado. Pentecostes não acabou. Nós vivemos o Pentecostes hoje. Você pode dizer glória a Deus?
O Espírito Santo veio para estar na igreja. Isso e teologicamente falando, isso é imanente e transcendente. No Velho Testamento, o Espírito do Senhor não era imanente, ele era transcendente. Significa dizer, quando você lê no Velho Testamento, que os profetas dizem assim: veio sobre mim o Espírito do Senhor. Veio, trouxe a orientação, a mensagem, mas ele não ficava. Não ficava. Ele era transcendente. Mas em Jesus, o Espírito Santo passou a ser imanente. De que maneira? Em João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: que ele se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o profeta diz que é Deus Emanuel, Deus conosco. Então, em Pentecostes, todo aquele que é salvo tem um Espírito Santo imanente. Eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Eu tenho o Espírito Santo, porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não poderia ser, 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criação. Eu sou uma nova criação. Eu, portanto, preciso ter o meu espírito conectado ao Espírito do Pai. O Espírito do Pai. Não estou falando de você estar cheio do Espírito, que é uma busca que você tem que ter. Mas o Pentecostes está presente na igreja hoje, para fazer com que as pessoas sejam aparelhadas, ferramentadas para a pregação do Evangelho. Isso é visitação do Senhor. Houve uma palavra, essas festas bíblicas são sinais. Páscoa se cumpriu, Pentecostes se cumpriu. Então chegamos em Tabernáculos, irmãos. Tabernáculos, a terceira grande festa, na verdade são 3 grandes períodos ali, né? O toque do shofar, o Yom Kippur, o dia do perdão, e depois Tabernáculos propriamente dito, né? Mas é interessante, meus irmãos, que em Tabernáculos Jesus nasceu. Jesus nasceu em Tabernáculos. Jesus nasceu provavelmente entre a 2ª quinzena de setembro e a 1ª quinzena de outubro. Jesus não nasceu em dezembro. Diz para o irmão que está ao seu lado: Jesus não nasceu em dezembro. Irmãos, é interessante como é que a gente... pior do que não fazer o que Deus manda fazer, é fazer aquilo que Ele não mandou, né? E a igreja... Eu não sei, o apóstolo Renan põe a árvore de Natal aqui, apóstolo? Não, põe, bonita, aquelas... Ó, irmãos, não vamos falar nada disso não, olha só. Cada um anda na luz que tem, viu? Cada um... Eu tenho um grupo de pastores, nós caminhamos com um grupo de pastores, cada um anda na luz que tem. Eu faço parte da denominação batista, cada um anda na luz que tem. Lá não tem isso. Do ano 2000 para cá, tá pesado o negócio lá na igreja. Irmãozinho querendo me dizer já Feliz Natal, quando vem para falar, fala em língua estranha, porque não sai nada ali. É complicado, já pensou? Você vai jogar fora aquela toalha que você tem, bonita, verde e vermelha, cheia de guirlanda aqui, árvore de Natal ali, né? Pastor, pinheirinhos, que alegria. As crianças da escola bíblica dominical vêm dizer o versinho: numa estrebaria nasceu o menino, infante menino. Não é tão bonito? Nós fomos criados assim, mano. Eu fui criado assim. E é uma bênção isso. Agora, isso é uma mentira religiosa. Isso é um principado que se instalou, um dos mais difíceis de ser arrancado. É um principado que se instalou. É um dos mais difíceis de ser arrancado. Irmãos, quando eu fui pregar a primeira vez a respeito desse dia 25 de dezembro, eu deitei na cama para dormir e de repente entrou um negócio na minha garganta. Entrou, eu falei para minha mulher: olha, entrou alguma coisa na minha garganta. E aí deitei. Na madrugada eu acordei, eu estava com edema de glótis. Aí nós fomos para o hospital. Chegamos no hospital, a médica que me recebeu disse: o senhor não tem nada. O senhor não tem nada. O senhor não está nervoso, não? Eu falei: eu não estou nervoso, não. Irmãos, no dia seguinte eu acordei, preguei a mensagem e tal. É um dos principais mais difíceis que temos, é essa questão do Santa Claus, o Papai Noel.
esse velhinho, essas questões todas comerciais e tal. Isso é um afastamento, totalmente um afastamento de Jerusalém e uma aproximação de Roma. A igreja precisa rever isso. Então, tabernáculos foi quando Jesus nasceu. E nota, irmãos, o apóstolo Léo vai estar conosco. Vai estar quando, Léo? Amanhã. O apóstolo Léo, esse ano, ele mandou no Facebook, se você é amigo do apóstolo Léo no Facebook, você recebeu, quando Jerusalém estava toda cheia de neve no dia 25. Evidentemente que Jesus não nasceu nessa época porque os pastores não estariam no campo, né? Então Jesus deve ter nascido em outono, quando os pastores ainda estavam no campo, podiam guardar as suas ovelhas na madrugada. E aí veio o coral de anjos que lhes anunciou o nascimento de Jesus. Portanto, tabernáculos aponta para o nascimento de Jesus. Jesus já nasceu, irmãos? Jesus já cumpriu o seu ministério? Então essa primeira parte de tabernáculo já se cumpriu. O que falta é a segunda parte. Qual é a segunda parte? A volta de Jesus. E é sobre isso que vocês estão falando. Então, nós aguardamos a volta de Jesus. E quando é que Jesus voltará? Em tabernáculos. Olha, apóstolo, então o senhor já matou parte da charada. Quer dizer, Jesus não vai voltar durante o carnaval? Não, não vai voltar durante o carnaval. Jesus não vai voltar durante, então, o aniversário da igreja em julho? Não, não vai voltar durante o aniversário. Jesus, possivelmente, eu noto que eu usei a palavra possivelmente, não provavelmente, porque eu não quero ficar aqui dando uma de achômetro, né? Jesus deve voltar por volta dos meses de setembro e outubro. Por quê? Para se cumprir a festa. A festa, ela é profética. E uma palavra profética só é profética se ela se cumprir. Então nós já vimos, a virgem já deu à luz, já nasceu. Ele já cumpriu o sinal de Jonas, já morreu e ressuscitou morreu em Páscoa e ressuscitou em primícias. Pentecostes está. Nós vivemos. Tabernáculo já se cumpriu a primeira parte, já nasceu. Agora falta a volta de Jesus. Por isso que é um tempo de visitação do Senhor. Deixa-me, então, completar a mensagem, porque eu estava até agora na introdução, irmãos. Estava até agora na introdução. Agora vamos começar a mensagem. Porque o tema da mensagem, irmãos, é visitação. Então, a visitação ocorre no interregno da palavra. São os sinais. O Senhor visita. Então, por exemplo, qual foi a visitação do povo no deserto? A visitação da provisão. No deserto o povo comeu maná, o Senhor mandou, Êxodo do capítulo 16, verso 4. O povo precisava de água e maná. O Senhor precisava de água e alimento. O Senhor mandou maná e mandou água. Moisés provia de água o povo durante a caminhada, a provisão. A visitação do Senhor se caracteriza pela provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Não é distante, não é diferente na sua vida. Você já percebeu como é que Deus é o Deus da provisão na sua vida? Geralmente a gente ora pelos irmãos que fazem aniversário no primeiro domingo de cada mês, lá na igreja. E aí, eu gosto sempre de orar, e quando eu oro, eu digo assim: Senhor, obrigado pelos livramentos que nós nem sabemos. Irmão, você já percebeu que quando você terminou com aquela moça e você ficou muito triste por causa disso, foi um livramento da parte de Deus na sua vida? Você naquele momento não entendeu, mas foi um livramento da parte de Deus. Você sabe, moça, que quando Deus te livrou daquele rapaz que não queria trabalhar, que não tomava banho, que não queria nada, não estudava, e você gostava dele, você era apaixonado. Sua mãe e seu pai diziam para você: minha filha, abre os olhos. Mas ele é um homem de Deus, mãe. Vive na igreja. O cara que vive na igreja ou é o pastor ou o zelador. Senão não pode ser, não pode viver na igreja. Tem que trabalhar, tem que estudar. Amém ou não amém, irmão? Cutuca o teu irmão aí, meu irmão. O crente que vive na igreja e não trabalha e não estuda, sai correndo, irmão. Sai correndo. Seu pai vai ter que sustentar ele. Está de olho na aposentadoria do sogro.
É livramento, irmão. É livramento. Você sabe quando você estava naquele trabalho, você começou a galgar os postos. E você ficou muito feliz. De repente, Deus te tira dali. Você não entendeu. Tempo à frente, você fica ouvindo coisas. E você diz, meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou. Sabe, há um tempo de provisão da parte de Deus. Nós temos que caminhar nesse tempo. A visitação do Senhor se manifesta na nossa vida na provisão. É a comida, é a saúde, é o emprego, é com quem namoramos, casamos. Nós temos que entender que é um tempo da visitação de Deus. Quando você se converte, entrega a sua vida a Jesus, recebe o selo do Espírito Santo, você foi chamado, separado, você se tornou um santo do Senhor, você vai reinar com Ele em glória, Ele vai cuidar de você. É tempo de visitação do Senhor. Quando a gente lê a história lá do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 17, versos 8 e seguintes, Deus diz para ele assim, olha, você vai lá para a casa de uma viúva, ela vai te sustentar durante o período de sequidão. Olha só que coisa interessante, né? Vai para a casa de uma viúva, a viúva não tem marido, o marido não tem trabalho, não tem como se sustentar. Como é que ele vai para lá no período de escassez? Ele vai. E quando ele chega lá, o que acontece? Por causa da presença dele, aquela mulher é sustentada, todos da sua casa. Irmãos, quando Deus dá uma direção, é para a gente seguir. Aleluia. Todos foram sustentados por causa da presença do homem de Deus. Provisão de Deus, visitação do Senhor na nossa vida. Você já ouviu falar na Bíblia sobre as mulheres estéreis? A Bíblia usa muito a questão da esterilidade, irmãos, para nos falar a respeito da nossa vida. Esterilidade significa falta de resultado, falta de fruto. Quando a gente casa, o que se espera é que venham os filhos. Essa é a regra. Essa é a regra. O meu filho Diogo, casado com Priscila, já tem 3 anos de casados e até agora não geraram filho. Eles estão vivendo uma pressão, coitadinhos, né? Todo mundo, como é que é? Como é que é? Como é? Se a pessoa é saudável, tem que gerar, né? E é interessante, irmãos, que quando se fala de esterilidade, está se falando exatamente da vida sem fruto. No casamento são os filhos. Na vida ministerial é o resultado da vida ministerial. Apóstolo Renan, cheguei aqui, eu vejo que o seu ministério não é estéril. E quando eu estava aqui louvando, irmãos, eu fiquei assim, disse, Senhor, esse lugar é pequeno. Amém? Amém. Quantos são da terra fértil? Levante a mão. Profetiza comigo, Senhor, este lugar é pequeno. Para aqueles que vão chegar. Para a multidão que há de vir. Porque o Pentecostes está presente em nossas vidas. Vocês não são um ministério estéril, vocês são terra fértil. Mas o ministério estéril é aquele que não cresce. Sua vida não pode ser estéril, irmão. Você não pode ser estéril. Eu não estou falando agora da esterilidade materna. Estou falando dos resultados que você dá na sua vida. Vejam, Deus agiu de maneira sobrenatural com algumas mulheres da Bíblia. Raquel, a esposa de Jacó, ela era estéril. Mas Deus abriu a madre e dela nasceu José. Porque havia uma necessidade de que aquela palavra profética liberada em Êxodo tinha que se cumprir, e José tinha que estar ali. José tinha que vir, porque se José não viesse, não haveria sequência, porque nenhum dos outros tinha o espírito de excelência que José tinha. Nenhum dos outros era capaz de realizar aquilo que José realizou. José não era estéril, José era fértil. Portanto, aquela mulher que era estéril por uma questão, Deus abriu a madre para que nascesse José. Deus abrirá a sua madre para que de sua vida nasçam os Josés que vão levantar e levar à frente aquilo que Deus quer construir a seu respeito. Havia necessidade de José vir. Irmãos, quando nós vemos a Ana, mãe de Samuel, mulher estava ali também gemendo com dor, porque ela não tinha filhos. Eli, um sacerdote que estava em franca decadência,
entendeu, discerniu espiritualmente, depois que Ana lhe chama a atenção. E ele profetiza na vida de Ana, e de fato ela tem Samuel, o último dos juízes, um dos maiores profetas, ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Samuel precisava vir. O Senhor visitou aquela vida. Isabel, mãe de João Batista. João Batista tinha que vir para se cumprir a palavra de Malaquias. Voz do que clama no deserto. Visitação de Deus, irmãos. Deus vai usar aquela questão que aparentemente ela está fechada. O apóstolo aqui no início falava assim: céus de bronze, referindo-se não a aqui, mas a outros lugares, falando sobre o Brasil. Irmãos, a esterilidade do Brasil vai acabar. Mês de junho nós crescemos menos 0,5%. Em julho saiu agora, nós crescemos mais 0,5%. Portanto, se equilibrou. Nós voltamos à estatura de maio. Portanto, nós estamos, diz o ministro da Economia, que nós não estamos numa recessão, mas tecnicamente nós estamos numa recessão. Se maio, junho e julho nós não crescemos. Esterilidade. A esterilidade pode ser culpa do líder. O líder pode estar em pecado e por isso a madre se fecha, o céu se fecha. A esterilidade pode estar na cabeça. A esterilidade não está no ventre. Quantas mulheres não engravidam por causa de abuso que sofreram e a esterilidade não está no ventre, mas está na cabeça. O Brasil não vai ser estéril. Tem que haver uma cura para isso. E a igreja tem que profetizar essa cura. Os sinais, vejam, irmãos, os sinais, uma palavra profética só se cumpre nós vendo os sinais para que ela se cumpra, apontando os sinais. Livramentos. A visitação do Senhor se manifesta na nossa vida por meio dos livramentos. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, Pedro e Silas libertos das cadeias por força angelical, Paulo e Silas liberto de forma tremenda, Paulo liberto ao descer a muralha dentro de um cesto em Damasco, João, o apóstolo, na ilha de Patmos, nos revela o Apocalipse. Irmãos, isso tudo é visitação do Senhor. E agora, olhando para nós, vamos olhar a alteração no mundo físico. Olhando para as alterações no mundo físico. O que está acontecendo? Qual é a visitação de Deus? O que é apontamento? Nós temos algumas palavras proféticas no Novo Testamento a respeito disso. A primeira delas é Jesus, em Mateus capítulo 24. Ele começa a falar do que estaria acontecendo nesses últimos dias. E Joel diz, porque nos últimos dias vocês verão sinais nos céus e tal. Aí Jesus começa a falar sobre isso. Jesus começa a falar sobre a ciência se multiplicando, sobre o amor se esfriando, sobre tudo. Eu peguei o jornal essa semana e uma manchete lia assim: mãe chora porque emprestou o cartão para uma filha e o irmão matou a irmã. Aí você diz assim, mas como o irmão mata a irmã? Aí nós estamos vendo lá, agora tem a lei Bernardo, né? O caso do menino Bernardo, que foi morto pelo pai. Aí você diz, mas isto está acontecendo? Está acontecendo. Vocês viram a menina que foi pega no cesto de lixo, perto de uma maternidade, que ainda estava com cordão, com restos da placenta. Nossos dias, irmãos, é o amor se esfriando. Mas, por outro lado, a ciência está de vento em popa. A ciência está em vento em popa. A ciência está crescendo cada vez mais. Esse celular que você tem, ele é mais poderoso do que o computador que colocou o homem na Lua. Mais poderoso. Ele tem uma capacidade de multiplicação muito mais rápida. Alguém diz que a ciência está trocando conhecimento menos de um ano, menos de 360 dias. O que significa isso? Algum tempo atrás, um fato só se tornava conhecido após um século. Por exemplo,
Um cientista descobria uma cura para uma determinada tipo de enfermidade. E aquilo só ia ser conhecido pela humanidade quase um século depois. A isso nós chamamos de trocar o conhecimento da humanidade. Nós, hoje em dia, no mesmo ano, o conhecimento da humanidade se faz assim. O iPhone 6 parece que já está aí para sair, e assim por diante vai. Isso é a ciência se multiplicando, mas o amor está esfriando. As pessoas estão cada vez mais más, nós vemos mais destruição, nós vemos mais etiópias, nós vemos mais ebola, nós vemos tudo isso. Irmãos, nada mais é do que a palavra, são os sinais se cumprindo. E nós temos que olhar os sinais para entender que a palavra está se cumprindo. Portanto, Jesus está voltando. Irmãos, nós vemos alteração no mundo físico. Chuvas, terremotos e vendavais. Aqui no Brasil, aqui no São Paulo, Rio de Janeiro, terra balando, nunca se ouviu falar nisso. Os irmãos sabem que nós temos tido mais de 1 milhão de terremotos anuais. Terremotos esses de todas as suas magnitudes. Muitos só há o registro nos sismógrafos. Outros, as pessoas percebem um abalo. E um pequeno número de terremotos dão 7,9, como foi do Haiti, na escala Richter. Tsunamis que destroem, os irmãos viram lá no Japão, e assim por diante. Nós estamos vendo isso acontecer. Uma notícia que chegou essa semana aí é que a camada de ozônio se estagnou, ela parou. Não aumentou o número de emanações da camada de ozônio. Isto trouxe um efeito, a temperatura da Terra não aumentou. Então a ciência está entendendo isso, e com isso há alterações na configuração dos oceanos, as geleiras estão diminuindo rapidamente, o nível dos oceanos está aumentando e as cidades costeiras têm a probabilidade de ficarem soterradas dentro de alguns poucos anos, em termos de 100 anos, mais ou menos. E aí o apóstolo Renan dizia assim, nós não vamos fugir, mas nós esperamos que Cristo volte logo, né? Cristo volte logo. Eu tenho uma teoria que Cristo vai voltar para buscar a igreja, porque a igreja fica aqui orando. É tão interessante que a gente diz assim, Maranata, ora vem, Senhor. Vocês oram aqui assim, de vez em quando, apóstolo Renan? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Aí, outro dia, nós estávamos orando assim, lá na igreja, aí acabou o culto, uma moça chegou para mim e disse assim, pastor, eu não concordei com o senhor na oração, não. Eu falei, mas irmã, que isso? Está excomungado? Não pode. Como é que você não vai concordar em orar em concordância com o apóstolo? Que absurdo. Ela disse, pastor, eu quero casar. Então, eu só queria que Jesus demorasse um pouquinho para dar tempo de eu casar. Mas, irmãos, a igreja, ela ora assim. Ela ora, vem, Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a igreja fica orando para que os dias melhorem, para que a segurança melhore. Então, Deus começa a dizer assim, meu povo, isso tem que acontecer. A maldade tem que aumentar. A geopolítica, você está vendo a geopolítica? O que está acontecendo na geopolítica? A Europa está se movimentando de tal maneira a deixar Israel isolado. Rússia está se movimentando. Então nós estamos vendo uma questão geopolítica acontecendo. A questão do petróleo e a questão da água. Os Estados Unidos está ficando isolado. É um contrassenso tremendo que nós temos vivido hoje em dia com a questão da Ucrânia. Vocês veem, quem está fornecendo arma? E ao mesmo tempo nós vemos os Estados Unidos fazendo boicote, quando na realidade os maiores exportadores de armas são os americanos. Então nós vamos para o Oriente Médio. Como é que pode estar um Estado Islâmico fazendo o que está fazendo? Como é que ele se arma? Quem leva munição? E assim por diante. Nós estamos vendo o mundo se posicionando para uma grande guerra. É a mesma coisa aqui na nossa cidade.
Como é que chega a droga nas comunidades? Como é que chegam as armas? Como é que chegam as munições? E como é que sai o dinheiro de lá? É simples assim. Corta as rotas de logísticas, de fornecimento, que você estrangula o tráfico. Então como é que o negócio não acontece? É porque nós sabemos que a maldade está aí. Então, no momento em que a igreja continua orando por isso, o Espírito Santo ouve e responde. O Espírito Santo ouve e responde. Mas aquilo que Deus diz que são sinais, tem que acontecer. Por isso que, possivelmente, o arrebatamento da igreja vem por uma questão única e exclusivamente de cumprir-se a palavra de Deus. Porque a igreja fica assim, tem que tirar para que o espírito anticristo possa se movimentar livremente. Porque enquanto você estiver aqui, basta um justo. Nada acontece. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Enquanto você estiver aqui, não há de se manifestar. Porque você traz a glória de Deus. A manifestação da glória de Deus na sua vida. Tempo de visitação do Senhor. Esse é o período que antecede o glorioso dia do Senhor. Aquele sábado, aquela festa que não está revogada. Aquela festa que celebramos e que o Senhor quer que nós celebramos, o grande e terrível dia do Senhor. Nós ainda estamos no 6º dia, o 7º dia ainda não se aconteceu. Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até agora. E em Gênesis capítulo 2, verso 31, nós lemos que quando o Senhor ouviu toda a criação, no 7º dia ele descansou. Se Deus trabalha até agora, aquele 7º dia de Gênesis ainda não se completou. Nós estamos vivendo os 7º dias proféticos. E é isso que a igreja tem que se preparar. A igreja tem que caminhar. E aí, irmãos, entramos nós, a nossa vida. Nós temos que buscar santidade. Viver a santidade para trazer o reino de Deus. Para que aquele que estamos ansiando possa estar. Você precisa estar mais próximo de Deus. Não viver uma igreja de arrepio. Não viver uma igreja de oba-oba, mas uma igreja que chama a existência. Ama o Senhor, quer ver o Senhor, quer ver a glória do Senhor na sua vida pessoal, lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Você é um apóstolo do Senhor, você é um profeta do Senhor, você é um pastor do Senhor, você é um evangelista, você é um crente. Ali você vai manifestar a visitação de Deus, a provisão, o acompanhamento, tudo aquilo que Deus quer fazer, porque nós esperamos o tabernáculo do Senhor. Amém? Posso orar com os irmãos nessa noite? Vamos ficar de pé, irmãos. Quero orar com você. Não sei se os músicos podem me ajudar aqui. Quero orar com o irmão. Quero orar pela sua vida. Irmão, eu poderia dizer assim, quem quer mais de Deus? Todos nós queremos mais de Deus, evidente. Não é esse o apelo que eu quero fazer. Mas eu quero orar com você, para que esse tempo de visitação de Deus, enquanto aguardamos o retorno do Senhor, do amado Senhor, seja uma manifestação de Deus na sua vida. E você pode estar aí dizendo no seu lugar, apóstolo, eu estou precisando de fato de uma manifestação sobrenatural de Deus na minha vida. Então, se é isso, irmão, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pode sair do seu lugar. Pode sair.
batalha. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a mensagem foi sobre visitação do Senhor. Nenhuma palavra ela se cumpre se ela não tiver sido liberada, se os sinais não apontarem para ela e se de fato ela não se cumprir. Nesta noite eu vim falar sobre visitação do Senhor sobre nós, amém? Em um momento da mensagem eu falava sobre santidade, uma questão de prioridade. E um dos sinais é esta palavra cair no coração de alguém e haver uma confirmação. Apóstolo Valmer, conta para nós o que Deus lhe mostrava. Queridos, eu creio que nessa noite seja uma noite de abertura de prisões. No momento que o apóstolo pregava, eu via na mão deles muitas chaves. E eu via na altura do ventre como se cada pessoa tivesse uma fechadura. E ele orava e ele enfiava a chave no ventre de cada pessoa. Ia liberando e ativando pessoas aqui. Deus está removendo o cativeiro de pessoas nessa noite. Amém? A palavra identifica no seu coração. Há pessoas aqui que estão assim. E nós vamos então orar por isso. Vamos orar pela visitação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir até a ajuda dos apóstolos que vão passeando, os apóstolos, pastores, vão tocando na vida das pessoas. Senhor, nós oramos agora e pedimos, Senhor, cumpra-se a palavra ministrada, trazendo santidade, visitação, manifestação do teu poder, de forma sobrenatural, manifestando cura, Deus, manifestando cura, Pai, em nome de Jesus, manifestando cura, manifestando a tua graça, Pai, limpando os nossos olhos, tirando, Senhor, do ventre, do coração, tudo que tem impedido, Senhor, em nome de Jesus. Toca agora, Espírito Santo de Deus, e vai abrindo, vai sacando, rompendo cadeias, quebrando grilhões, trazendo vida, trazendo restauração, a família, Senhor, a pessoas que foram feridas, Pai, em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo de Deus, agora, Pai, aquela palavra que foi liberada seja cortada agora em nome de Jesus. Aquele sido cativo, veja agora em nome de Jesus, declarado livramento e operação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Manifesta a tua graça neste lugar, nesta igreja, manifesta, Senhor, o teu poder. Oh, Pai. Para receber, Pai, em nome de Jesus, a unção que está sobre essa igreja. Ansiamos o Espírito Santo, ansiamos a vinda do Cordeiro.
ansiamos o Senhor, profetizamos a volta do Senhor. Pai, manifesta a tua graça, fazendo liberdade, libertação, abertura, Senhor, de cadeias, abertura, Senhor, de cadeias, destancando, Senhor, aquilo que o inferno trancou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O novo tempo, o Senhor fala que é o novo tempo, o novo tempo, o novo tempo, o novo enchimento, uma nova época, uma nova graça do Senhor sobre a sua vida. Esperança viva. Cheios no nível mais profundo, o nível maior, o nível que você ainda e eu não conhecemos. Eu creio para os meus e os nossos dias. Aleluia! Enchei-vos, enchei-vos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Há um nível de visitação, há um nível de manifestação, o nível de santidade atrai o nível maior de manifestação. É para mim, para você. É hoje, é hoje. É para hoje.
nosso espírito. Somos depositários do Espírito Santo de Deus. A igreja nasceu debaixo da unção, debaixo do poder, debaixo da manifestação do Espírito Santo. Mas os dias que nós vivemos são dias que nós estamos voltando, estamos sendo realinhados à voz do Espírito. O Senhor é aquele que diz: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo do futuro. Deus não muda e a sua palavra não muda. É a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. E precisamos, e somente com a ajuda do Espírito Santo, para discernirmos da palavra o que são manifestações proféticas, como ouvimos nessa noite. Não são festas judaicas, são festas do Senhor. E se são do Senhor, são minhas e são suas. É da igreja de Cristo. Nós temos que ter a coragem para romper. Irmãos, eu creio que essa noite a gente tem que orar. Nós temos que fazer uma proclamação de libertação, desfazendo aquele conceito, por favor, aquele conceito de que libertação é apenas para aquele que está endemoniado. Nós sermos libertos de tudo aquilo que é menos do que aquilo que nós podemos ser em Cristo Jesus. Precisamos avançar, mas nós precisamos cortar as correntes, cortar as amarras. E eu queria que nessa noite nós orássemos, declarando sobre nós, como igreja de Cristo Jesus, igreja do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós cortamos todo vínculo, toda hereditariedade romana sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. A igreja não nasceu em Roma, a igreja nasceu em Jerusalém. A igreja nasceu num fundamento. Roma trouxe um outro fundamento. Por isso Paulo diz: se alguém edifica, veja como edifica. Nós não podemos ser adeptos da teologia de A, B ou C, seja o Berkoff que for. Nós temos que ser homens e mulheres, e como eu tenho dito nesse lugar, temos que voltar a ser o povo da Bíblia. E vós tendes a unção, e é a unção que nos ensina todas as coisas. Mas Deus colocou na sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para nos ensinar. São unções, as quais nós não podemos nos desvincular, sem a qual não somos igreja. E hoje estava operando aqui uma unção mestral para nos ensinar, irmãos. Talvez alguns possam dizer: mas eu já sei disso. E o Senhor diz: o que você sabe, se não se tornar em prática, é como se você fosse ignorante. É como se você nunca conhecesse. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não meramente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Dizemos que sabemos, mas não praticamos. Então o Senhor diz: você se engana. Amados, em nome de Jesus, essa noite nós vamos agir profeticamente. Eis que cedo vem. Jesus reinará na terra a partir de Jerusalém. Roma entrou como desvio. A teologia romana entrou como desvio. E infelizmente capturou a igreja. Mas o vento está soprando de novo.
vento está soprando de novo. E quando o vento começa a soprar, a gente pode imaginar que os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando sobre a sua vida. Mas nós precisamos atuar de uma forma autolibertadora. Nós precisamos ser ministradores de nós mesmos nessa noite. Dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu rompo com Mamon. Eu rompo com Roma. Eu rompo com as festas pagãs. E eu volto para o caminho. Eu volto para a tua palavra. Eu volto para os fundamentos. Eu volto para os princípios que sempre governaram a igreja antes que ela existisse. Porque como nós ouvimos hoje, ela já estava no deserto. Ali já estava a congregação do Senhor. E aqui está a congregação do Senhor. Vamos ter a coragem, irmãos, de rompermos com esses valores pagãos. E nós, sem percebermos, mas hoje os nossos olhos são abertos. Melhor fora que nunca conhecêssemos do que conhecer e rejeitar. Mas hoje nós conhecemos e não rejeitamos. E nas coisas que nós já sabemos. E que o Senhor mais uma vez nos falou hoje. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, são festas proféticas. E elas estão se desenrolando. Os tempos proféticos estão se cumprindo. Diga para o seu vizinho, se você ficar em Roma, você não poderá estar em Jerusalém. Então diga, hoje, eu e a minha família, eu e a minha casa, casa quer dizer descendência, decidimos romper com Roma e voltar para Jerusalém. Jerusalém, para a casa da paz, para a casa da paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E a paz de Deus que excede todo entendimento é aquela que guarda os nossos corações. O apóstolo Val me trouxe uma percepção no reino espiritual de que no nosso peito, no nosso ventre, como um lugar de autoridade, um lugar que precisa ser ativado, um lugar que precisa haver um destrancamento. As chaves já estão conosco e nós temos autoridade sobre nós mesmos para operarmos aquilo que o nosso Espírito já sabe, por causa do Espírito de Deus que fala conosco. Eu tenho orado muito, clamado muito, há muitos meses já, por essa conferência. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero uma conferência escatológica, olhando lá para daqui a não sei quanto tempo. Não, Senhor, a conferência escatológica, segundo a tua palavra, é hoje. É hoje. Então é hoje. É hoje. O dia e a hora a gente não sabe, a gente só sabe que o dia do Senhor é hoje. Então é hoje que nós temos que nos posicionar contra tudo e contra todos. Por isso que Jesus diz, olha, eu trago espada. Por causa do teu crer, você vai ter problemas na sua família, com os teus antecedentes, que vieram antes de vocês, que vieram antes de mim, de você, carregando toda essa cultura romana. E a gente vai ter que tomar uma decisão. A quem nós seguimos? É claro, tudo isso com a sabedoria do Espírito. Mas necessariamente há uma necessidade de nos posicionarmos. Eu não quero retardar a volta de Cristo, porque como eu tenho crido, o Espírito e a noiva dizem vem, ou seja,
o Espírito de Deus, na plenitude dos filhos maduros de Deus na terra, vão atrair a volta de Cristo. Pelo quê? Pela unidade do corpo com a voz de Deus. Então Jesus diz: eu venho para estabelecer o meu reino na terra, porque agora o meu povo não é mais menino, não é mais criança brincando numa praça. O meu povo é um povo maduro, está pronto a entrar um outro nível na sua vida, na sua realidade profética para a qual ele tem sido chamado. Quantos nessa noite querem operar no reino do Espírito, fazendo um destrancamento em nome de Jesus de toda a realidade pagã na sua vida? Remover isso em nome de Jesus. Remover isso em nome de Jesus. Diga: eu tenho as chaves. Diga: eu tenho as chaves da minha liberação. Você que está na galeria, diga: eu tenho as chaves da minha liberação. Todos digam agora: Pai, em nome de Jesus, eu uso da autoridade mediante o ensino da tua palavra. Nessa noite eu faço um marco divisório na história da minha vida, da minha descendência. Eu me desligo agora, em o nome de Jesus, de todo o principado, de toda a potestade da mentira e do engano que operou sobre a minha casa desde muitos anos, décadas, séculos. Mas hoje eu creio que eu vivo hoje outros níveis, porque a luz do justo vai brilhando mais. Há um novo brilho, há uma nova luz, e eu tomo essa autoridade e eu digo agora, em o nome de Jesus: Roma, fora da minha vida, fora da minha descendência. Eu quero trazer como a Jerusalém de Deus a manifestação de Jesus Cristo. Nunca mais estarei submisso a tradições de coisas velhas, caducas. Em nome de Jesus, eu me revisto como homem de Deus, chamado pelo Espírito para gerar pelo Espírito uma nova descendência. Meus filhos, meus netos, minhas gerações celebrarão as festas bíblicas e viverão os tempos proféticos e ouvirão o soar da trombeta. Aleluia, aleluia. Nenhuma unha ficará, como Moisés disse a Faraó. Eu digo para você, pela tua ação decisiva nessa noite, nenhuma unha ficará. Aqui Faraó desse mundo tome, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, rompimento é coisa séria. Há muitos valores dentro de nós que nesse momento entram em conflito. Mas nós não somos povo almático. Nós somos povo do Espírito Santo de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, verdadeiramente sois filhos de Deus. Quantos filhos de Deus há aqui nessa noite? Aleluia. Quantos filhos de Deus vão montar sua árvorezinha de Natal? Bye, tchau. Chega de idolatria. Diga: chega de idolatria. Aleluia. Lançai fora vossos deuses. Lançai fora vossos deuses. Glória a Deus. Quantos receberam essa palavra?
palavra linda. Ele foi costurando, entendeu? Ia lá, voltava, fazia aquele debruzinho, voltava, dava aquele bordadinho. Mas foi assim, com espada afiada que vai entrando. Dá um sorriso para o seu irmão. Diga assim: amado, a espada entrou. Abraços e vá em paz e volte aqui amanhã às 10 horas da manhã.